Olá, pessoal. Boa tarde. Então, estamos de volta aqui para nós termos a continuidade das nossas aulas, termodinâmica da atmosfera. E hoje eu gostaria de dar continuidade às leis da termodinâmica, né? É importante a gente lembrar que da nossa discussão anterior, a gente definiu e revisitou, né, o primeiro princípio da termodinâmica, né, o princípio da conservação da energia, em que a gente estabeleceu que a energia, na verdade, ela, observando os referenciais naturais, né, sem ser referenciais relativistas, ou seja, com velocidades próximas à velocidade da luz, a energia muda de forma, mas não pode ser criada ou destruída. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar o tempo todo. E na definição de troca de energia entre o sistema e sua vizinhança, a gente estabeleceu que a troca é causada por uma diferença de potencial. Nesse caso específico, uma diferença de potencial térmico entre os dois corpos. E essa diferença de potencial é chamada de calor. Calor é exatamente esse transporte de calor, ele acontece quando você tem uma diferença de potencial térmico, ou seja, um corpo tem maior temperatura do que outro e, consequentemente, tende a transferir calor para o de menor temperatura. Então, se a troca for acontecer por outro diferencial ou por outra diferença de potencial que não seja o potencial térmico, a gente vai dizer que foi realizado ou que a troca recebeu a característica de trabalho. Então, se tem diferencial térmico, diferença de potencial térmico, ou seja, corpos com diferente temperatura e a transferência de energia, nós chamamos isso de transferência de calor. Se a transferência não acontece por uma diferença de temperatura, então nós dizemos que houve um trabalho envolvido. Então, a pergunta é, por que essa definição? Né? E, lógico, essa definição é feita com base no fato de que a energia tem qualidade. Ou seja, a experiência nos mostra que, enquanto as várias formas de trabalho elas podem ser transformadas entre si, no caso da troca entre trabalho e calor, essa afirmativa não é verdadeira. E a gente viu isso e consegue ver isso exatamente na segunda lei da termodinâmica. Então, o que eu quero dizer é que, enquanto uma quantidade de trabalho ela pode ser transformada 100% em calor, uma quantidade de 100% de calor não pode ser realizar 100% de trabalho, ou seja, a recíproca não é verdadeira. Isso, lógico, vai implicar em vários fenômenos, em várias análises que a gente faz ao longo de uma disciplina como essa. Então, se o sistema ele receber energia em forma de calor para realizar um processo cíclico, o processo não pode ser completado apenas com a realização de uma quantidade correspondente de trabalho. Então, a pergunta é, então, como o processo cíclico pode se dar na prática? Essa questão qualitativa ela não pode ser respondida à luz do primeiro princípio da termodinâmica, né? Então, o primeiro princípio ele vai estabelecer apenas essa relação quantitativa entre as formas de energia, ou seja, uma forma de energia sendo convertida em outra forma. Então, a gente pode nos questionar aqui, então, existe algum postulado que possa lançar luz sobre essa questão? Ou seja, existe alguma função de estado semelhante à energia interna ou à entalpia que pode ser associada a essa questão? A resposta é sim, para essa pergunta. Então, nós podemos visitar, né, vocês já conhecem, mas nós podemos visitar algumas definições, né, enunciados para a segunda lei, o segundo princípio da termodinâmica. O primeiro princípio vai oferecer essas respostas que nós chamamos de respostas quantitativas, né? Ele vai quantificar o comportamento da energia naquele determinado sistema.
Mas as respostas mais qualitativas são respondidas baseado no princípio, no segundo princípio, na segunda lei da termodinâmica. E nós temos alguns enunciados, como o de Kelvin Planck. O postulado de Kelvin Planck diz que é impossível construir uma máquina que, se ela estiver operando em um ciclo, não produza outro efeito além da extração de calor de um reservatório e realização de uma quantidade equivalente de trabalho. Ou seja, é impossível você construir uma máquina que consiga converter calor, 100% de calor em 100% de trabalho. Então, o que esse enunciado quer dizer é que há um limite nessa conversão de calor em trabalho. É lógico, né? Senão, se você tivesse essa máquina térmica perfeita, a gente não necessitaria de fontes como carros que precisam ser abastecidos com combustíveis, porque uma vez você tendo conversão de calor em trabalho, você teria aí uma máquina térmica perfeita, e a gente sabe que isso não existe. Então, existe um limite, existe uma eficiência de cada transformação, ou de cada conversão de calor em trabalho por cada sistema termodinâmico. Então, calor é uma forma de energia em trânsito que só pode ser utilizada se ele fluir através do sistema. E a gente já tinha definido isso na aula anterior. Um outro postulado famoso é o postulado de Clausius, né? Que ele diz que é impossível construir uma máquina que, se opera em ciclo, ela não produz outro efeito além da transferência de calor de um corpo para outro de temperatura mais elevada. O que isso quer dizer? É que é impossível você ter calor fluindo, né, sendo transferido de um corpo de menor temperatura para um de maior temperatura espontaneamente. Ou seja, naturalmente você tem um corpo mais frio, ou seja, com menor grau de agitação das moléculas, cedendo calor para um de maior grau de agitação das moléculas. Naturalmente, isso é impossível. Por isso que o postulado de Clausius destaca exatamente isso. Então, um outro efeito que a gente pode extrair do postulado de Clausius se refere a trabalho externo que tem que ser feito para que você tenha esse calor fluindo de um corpo mais frio para um mais quente. Ou seja, naturalmente você não tem isso. Você tem que realizar um trabalho externo para que essa transferência aconteça nesse sentido, do corpo mais frio para o corpo mais quente. Porque no dia a dia, na experiência em condições naturais, a gente sabe que não acontece isso. Ou seja, para que esse processo aconteça, é necessário trabalho externo sendo realizado sobre o sistema. Então, você teria, para ter essa quantidade de calor fluindo do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura, você teria que ter esse trabalho externo sendo realizado. Então, esse é uma das consequências do postulado de Clausius, que tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Então, fonte de calor com a temperatura inferior para uma temperatura superior, isso não acontece, como já dito, em condições naturais. O processo natural é buscar o equilíbrio. Para buscar o equilíbrio térmico, o corpo de maior temperatura ele cede calor para o de menor temperatura. Caso contrário, é necessário que um trabalho externo seja realizado sobre o sistema. Então, para deduzir uma função de estado, né, ou essa propriedade que nós vamos chamar de entropia, nós vamos partir da consideração teórica, né, de processo reversível. Em termodinâmica, a gente chama processo reversível aquela transformação que é, logicamente, puramente conceitual. Né? Para as condições naturais, você não tem isso acontecendo, né, que se verificaria através de sucessivos estados de equilíbrio. Lógico, todos muito próximos. E também recebe a nomenclatura de processos ou transformações quase estáticas, exatamente porque aconteceriam muito rápido e estados estados, mudanças, né, transformações acontecendo muito rápido para que conseguisse manter a reversibilidade do fenômeno. Mas em condições naturais você não vai encontrar isso. Né? Então, o que você encontra em condições naturais
é um processo que tem uma condição inicial, tem uma condição final. Então, para isso, tem-se uma quantidade de energia X envolvido, mas para que essa condição volte, né, inicial, você teria um processo reversível. Nesse caso, o termo reversível é que seria necessário aceitar a hipótese de que é possível reverter a evolução de transformações termodinâmicas a qualquer momento, né? Então, processo reversível, você sairia de I para F e voltaria de F para I, simplesmente com a mesma quantidade de calor e trabalho envolvido. Então, em processos reversíveis, né, baseado aí em uma transformação ou uma variação infinitesimal de calor trocado, que eu chamo de dq, esse calor trocado com o meio em questão, esse sistema, né, termodinâmico, ele deve estar a uma determinada temperatura T para que isso corresponda a uma mudança de entropia dψ. Então, a mudança de entropia do sistema ela está relacionada a essa quantidade de calor trocada nesse processo reversível. Lembre-se que isso é conceitual, né? Então, para uma unidade de massa de um determinado sistema, né, objeto dessa transformação reversível, nós teríamos que a quantidade de calor trocada ela é proporcional à temperatura e essa variação da entropia do sistema. Logicamente, a variação da entropia vai ser a quantidade de calor trocado dividido pela temperatura do corpo, né? Temperatura correspondente àquele sistema em questão. E aí essa relação ela vai expressar, né, esses processos reversíveis em que você não verifica trocas de calor entre o sistema e o meio ambiente ao seu redor, o que nós chamamos de processos adiabáticos. Ou seja, processos adiabáticos são aqueles em que você não tem troca de calor entre o sistema e o meio ambiente. Todas as transformações acontecem ali dentro do próprio sistema. Okay? Então, quando a transformação que sofre o sistema ela não é reversível, né, como que você vai encontrar efetivamente nas condições naturais, né, na natureza, o que você encontra não são processos reversíveis. São os famosos processos irreversíveis, em que você tem que a entropia do sistema ela vai ser menor do que essa quantidade de calor trocado ela vai ser menor do que essa relação entre temperatura e a própria característica do sistema, que seria a sua entropia. Na segunda lei da termodinâmica, nós podemos descrever de forma analítica como contemplando a condição reversível, em que dφ é igual a dq sobre t, e a condição irreversível, em que você tem, no caso específico, um dq menor do que t dφ. Se você isolar dφ, você vai ter dφ maior do que esse dq sobre t. Então, quando você faz a relação entre eles, para poder contemplar tanto processos reversíveis como irreversíveis, você usa o sinal de igualdade, o sinal de menor ou igual, nesse caso específico aqui, em que a quantidade de calor ela vai ser menor ou igual a T dφ. Nesse caso, ela contempla as duas situações. Se ela for igual, você tem a condição de reversibilidade. Se ela for menor, você tem a condição de irreversibilidade, que é a condição que você vai encontrar nos fenômenos naturais, que é o que nos interessa. Então, como